Agora é o momento 2, densidade demográfica. A atividade 2 tem muitas pessoas ou poucas pessoas nesse lugar. Depende, né, gente? Você sabe como se calcula a densidade demográfica e o que é? A densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes de uma região e a superfície que ela ocupa. Vimos isso em algumas aulas aí anterior a essa. Exemplo. É muito comum ouvir a expressão do tipo que o Réveillon da Paulista reúne cerca de 1 milhão de pessoas. Você já teve a curiosidade para saber como é realizado esses cálculos? Pois as pessoas encontram-se num local aberto. Podemos observar que algumas informações são calculadas a partir da relação que existe entre a quantidade de pessoas e o espaço territorial que essas pessoas ocupam. Então vamos para uma primeira pergunta aí. Quantas pessoas você acha que aproximadamente cabem em 1 metro quadrado? Vou colocar aqui um quadrado. Pensa que aqui é 1 metro quadrado. Quantas pessoas vocês acham que cabe ali dentro? Eu vou colocar de pé, hein? Uma. Será que cabe mais uma? Sim, né? Mais uma? Ah, cabe mais. Legal. E assim foi. Então, coube 9 pessoas, mas essas 9 pessoas estão bem juntas. Sabe quando você pega um elevador que está acima da quantidade permitida? Então, você não consegue nem levantar o braço, nem apertar o botão para descer. Tão apertado que está. Para fazer as contas, nesse caso, você precisa definir a quantidade de pessoas por metro quadrado. A professora definiu 9. Mas está cômodo? Está confortável? Não, né, gente? Funciona assim, então. Em 1 metro quadrado, é possível acomodar de 3 a 9 pessoas. Legal, cabe 9 pessoas? Cabe, mas não fica legal. Sendo que 3 é uma unidade para se deslocar tranquilamente, né? Sem esbarrões. Com 6 pessoas por metro quadrado, a mobilidade do público fica um pouco mais comprometida. E 9 não tem mobilidade alguma. Então, a gente vai ficar com a média aí. Então, o que é a média? Mediana, né? De 3 a 9, nós temos o 6, tá? Voltado a informações dadas no início da atividade, o Réveillon da Paulista reúne cerca de 1 milhão de pessoas e, com base nas suas conclusões, 6 pessoas por metro quadrado, né? No caso da explicação aí da A, é necessário estimar aproximadamente, gente, a área total ocupada pelas pessoas e multiplicar esse valor pela quantidade de pessoas por metro quadrado. Como assim? Eu sei qual é a área do Réveillon da Paulista, então ele é repartido, a Paulista é repartida em quadras. Qual é a dimensão de cada quadra, de cada superfície? Então é fácil de calcular, né? Vai lá, mede. Então eles têm qual é a dimensão dessas quadras aí na Paulista. Conforme eles veem a quantidade de pessoas naquela quadra e na redondeza, eles sabem o cálculo e eles pegam e multiplicam por 6, que é a quantidade de pessoas que nós estimamos na primeira pergunta que cabe em 1 metro quadrado. Aí sabe quantas pessoas estão naquele local. Por isso que falam que é 1 milhão de pessoas. Agora a gente vai para C. Responda. Qual é a quantidade de estudantes por metro quadrado na sua sala de aula? Vocês não estão na escola. Então, a gente está estudando de forma remota, mas a professora vai passar mais ou menos os dados para vocês. É aproximadamente 40 alunos por sala de aula, tá? E na sala de aula, a dimensão é 7 por 7. Com esses dados, eu preciso fazer a razão, quantidade de pessoas dividido por área total. Aí eu vou encontrar
como se fosse a densidade demográfica da sala de aula. Então, se você estivesse na sala de aula, eu ia pegar, contar lá os alunos, vou colocar aqui estimado 40, e a dimensão da sala de aula na escola Papa, a escola que vocês estudam, que é 7 por 7. Então, são 40 alunos, e eu vou dividir por essa área. Para calcular a área total, eu sei que é base vezes altura, então vai ser 7 vezes 7, 49 metros quadrados. Logo, eu tenho 40 dividido por 49, que dá 0,816 pessoas ou alunos por metro quadrado. Agora, você já ouviu falar do censo demográfico? E qual será a importância do censo? Você conhece alguém que já foi entrevistado por esse censo? Qual é essa importância, gente, desse censo? Se a gente está falando de quantidade de pessoas, então a importância é ter a estimativa da quantidade de pessoas que nós temos, né, no território brasileiro. Então, estudo estatístico referente a uma população que possibilita o acolhimento de várias informações de dados, né? Então, quantidade de homens, mulheres, crianças, idosos e até o nível de escolaridade, muitas vezes. Para separar pobres, suas condições sociais, né? Se é pobre, classe média alta, se é rico, milionário. Então, mas isso acontece só de 10 em 10 anos. Então, o nosso censo ele está desatualizado. Então, quando alguém entra lá no site do IBGE, os valores que estão lá não estão 100% atualizados, ok? A área territorial do Brasil, essa já sabemos, que é 8.510.295,914 km². E a população estimada, tá? Eu entrei lá no site no dia 8 de abril de 2021. A população estimada lá é 212.924.728. Professora, por que não tem vírgula aqui? Porque não tem como colocar as pessoas pela metade, né? Beleza? Então, é tudo inteiro. Quando fala em pessoas, o valor sempre é inteiro. Segundo essas informações, use a calculadora e faça o arredondamento do resultado das duas ordens decimais, tá bom? Então, vamos encontrar qual é a densidade demográfica do Brasil. E deixando duas casinhas após a vírgula apenas. Precisa realizar a razão, que é a quantidade de habitantes dividido por área total. Então, eu vou lá. Pego a quantidade de habitante, 212.924.728. Divido pela área total, 8.510.295,914 km². E vou obter esse número enorme, um número decimal, que é 25 inteiros, 0,01966.208 habitantes km². Mas lembra que lá no finalzinho tinha a dica? Eu quero que arredonde as duas últimas casas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Arredondar. Para arredondar, eu vou deixar apenas duas casas. Então, vai ficar 25,01. Não posso falar que vai ficar dessa maneira. Eu tenho que olhar quem é o próximo número nessa sequência. E esse número é o 9. Então, se for maior do que 5, esse 1 aqui tem que virar 2. Se for menor do que 5, esse 1 permanece. Ah, professora, e se for 5? Ah, professora Carla, quando é 5, eu deixo como está. Tá bom? Então, é 25,02, porque o próximo número é 9, ele é maior do que 5. Resposta, 25,02 km² por km². Se no estado do Paraná, desculpa o erro aí, tá, galera? Do Paraná,
tem 11.433.957 habitantes. E sua densidade demográfica é de 55,372, né? Habitantes por quilômetro quadrado, a densidade. Qual será a área do Pará? Se eu tenho essas informações. Então, a gente vai fazer o quê? A gente pega a fórmula habitante, quantidade de habitantes, dividido pela área, é igual à densidade. E vou substituir. Onde está a quantidade de habitante? Eu tenho a quantidade de habitante? 11.433.957. Beleza. Eu tenho a área para substituir embaixo aí, nessa razão? Não. Então, ela fica sem valor. E eu tenho a densidade. Onde está a densidade, eu coloco 55,4. Pô, professora, por que 55,4? Eu quis arredondar para somente uma casa decimal. Então, quem é o penúltimo número aí? O próximo número na sequência é o 7. Ele é maior do que 5, então eu arredondei para 4 aqui, ok? O que eu faço aqui? Eu vou trocar. A área vem para cá e esse valor para cá. Tá bom? Quando eu troco dos dois lados, tá ok. Eu não posso trazer esse valor para cá e deixar lá 0. Então, fica assim. 11.433.957 dividido por 55,4. Essa vai ser a área do estado do Paraná. Fazendo o cálculo, logo, eu vou ter a área, mudar aqui a posição. A minha área total é de 206.389,1155. Opa, professora. Deixar duas casas decimais, uma casa decimal. Se for uma casa decimal, eu olho 1 e aqui permanece 1. Se for duas casas decimal, eu olho 5. Então, eu posso... O 5 é aquele termo. Ou eu coloco para mais ou eu coloco para menos, tá bom? Então, a área total em quilômetros quadrados, eu vou deixar como 206.389,12. Eu coloquei para mais nesse caso. Aproveitando esse momento, gente, vocês podem dar uma olhada aí, vocês pausam o vídeo e dê uma lida aí como que pode calcular o arredondamento, tá? Quando for 5, números maior do que 5 ou menor do que 5. Tá? O que aconteceu? O que eu falei para vocês, aqui era o 5, eu arredondei para 2. E se não tivesse, se eu quiser só uma casa, eu ia deixar 1, porque o 2, nesse caso, ele é menor do que 5 e permanece o que estava. Agora nós vamos para o momento 3.